aí, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast literário. Hoje vamos falar sobre A Terra Papagaio, de José Roberto Toreiro e Marcos Aurélio Pimenta. Um livro que mistura história e humor para contar a colonização do Brasil de um jeito bem diferente. E para essa conversa, tô aqui com Catarina, Maria Clara Morim, Eduarda Ferreira, Eduarda Carvalho e Amanda. Tudo certo, gente? Sim, tudo certo. E esse livro tem muita coisa pra gente comentar. Muita coisa mesmo, e já adianto que tem pontos positivos e negativos. Catarina, dá um resuminho pra gente. O livro acompanha Cosme Fernandes, um português degradado no século XVI, e ele vem parar no Brasil depois de ser condenado por um romance proibido, e precisa se virar para sobreviver. E o legal é que ele não é retratado como um herói, né? Ele é cheio de defeitos e o livro mostra um Brasil colonial muito mais caótico do que a gente costuma ver nos livros de história. Sim, e é legal também que no final a gente descobre que essa história toda era, na verdade, uma carta para o filho dele, e não para o Conde de Ourique, como parecia no início. E sobre os personagens, vocês gostaram do Cosme? Eu achei ele interessante, porque não é aquele protagonista certinho. Ele tem que se adaptar e às vezes faz isso de formas não muito corretas. E ele não veio sozinho, né? Tinham 7 amigos que ficaram aqui com ele. Sim, e aí entra a traição do Lobo de Pina, que entregou o grupo. E isso foi um ponto bem importante da história. Falando no Lobo de Pina, ele também foi responsável pelo nome Terra Papagaio, né? Sim, o nome veio porque eles viram um grupo de papagaios coloridos e ele disse: essa terra deveria se chamar Terra Papagaio. E o livro usa esse nome meio como ironia, porque mostra como os europeus tinham essa visão exótica do Brasil. E como foi a relação deles com os tupiniquins? No começo foi aquele estranhamento, mas depois eles foram se integrando e passaram a fazer parte da aldeia. Depois de anos aqui, chegou um navio português com Pedro Capico. O que rolou nessa parte? Ele veio para dividir as terras entre os 6 amigos que ficaram. E o Cosme ficou com uma região que mais tarde viria a ser chamada de Cananéia. Agora, sobre o jeito que o livro é escrito, o que vocês acharam? Eu achei bem dinâmico. Ele mistura português antigo com expressões mais modernas, o que deixa a leitura envolvente. Parece até uma paródia dos textos históricos, e isso é um diferencial bem legal. Mas nem tudo são flores, né? Alguma coisa incomodou vocês no livro? Às vezes o humor parece forçado. Eu entendo que a proposta do livro é ser sarcástico, mas em alguns momentos parece que o livro não se leva a sério o suficiente. Eu senti isso também, e tem partes que são um pouco arrastadas, especialmente quando ele fica muito tempo descrevendo situações que não são tão relevantes. Mas, no geral, vocês acham que esse livro ainda é relevante? Com certeza. Ele mostra que desde o início o Brasil teve conflitos e interesses próprios. E o mais legal é que ele faz isso sem ser monótono. Ele usa o humor para criticar, e isso funciona bem. Bom, esse foi o nosso papo sobre Terra Papagaio, um livro que mistura história, ironia e uma visão nada tradicional da colonização do Brasil. Valeu, meninas, e obrigada a você que nos ouviu. Se curtiu, segue a gente até o próximo episódio.